Olá, eu sou o Thomas Lócio da SNR Sistemas. Eu vim apresentar a vocês aí como é que é o funcionamento de uma procuração no sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu tenho até um exemplo aqui, que eu vou passar nele posteriormente, mas eu vou criar aqui um exemplo do zero. Clico aqui no mais, ele me leva aqui para a aba de outorgante, onde eu posso preencher de duas formas. Caso a pessoa já tenha uma firma no seu cartório, você vai poder selecionar as informações daquela firma. Senão você vai poder colocar manualmente. Para que a gente possa fazer o cadastro através das firmas, você vai colocar a combinação do teclado Ctrl mais N, certo? Ele vai abrir essa janelinha aqui para você, onde você vai poder pesquisar por nome, CPF ou o documento de uma pessoa, certo? E aqui vai aparecer a lista das pessoas que já estão cadastradas nos cartões de autógrafos do seu cartório, certo? Eu tenho dois exemplos aqui. Eu posso fazer a consulta aqui como Maria Silva, que você vai ver que vai ser apontado para Maria Silva, certo? Então, nesse caso, eu posso simplesmente selecionar o que eu quero. Clique aqui em OK, que ele já diz ali que é o próprio Ctrl C, que é o copiar. E venho aqui e dou um colar, ou Ctrl V. O sistema já vai puxar o nome da pessoa e sua qualificação, conforme o que foi colocado lá nos cartões de autógrafo. Se você esqueceu alguma informação, aqui não vai ter esta informação. Mas o sistema tenta trazer a maioria das informações. Lembrando aqui só de ajustar, que eu acredito ter esquecido de colocar lá, colocar por exemplo, o órgão emissor, onde é uma informação necessária para quando for gerar o SENSEC aqui no sistema, tá certo? E pronto. Foi feito, já tem o outorgante feito. Eu só preciso aqui ajustar para ser feminino, para que o texto possa ficar como feminino lá. Venho aqui em outorgado agora. Eu posso colocar aqui agora o nome de forma manual, onde eu posso colocar José Silva, solteiro, residente na rua Teste. Vou colocar somente assim, mas aqui fica a critério do que você tiver aí. É interessante que quanto mais informações você pegue, melhor. Tanto para quando for fazer o envio do SENSEC, tanto para que garanta maior conferência daquela pessoa, certo? Da qualificação daquela pessoa. Lembrando que aqui, tanto em outorgante, tanto em outorgado, ele tem a opção de representante, que é o caso que se fosse uma empresa, que você vai ter a opção lá, no outro exemplo que eu vou mostrar, e tem a opção de rogo, que é caso o outorgante não assina, você pode colocar rogo e suas testemunhas, tá certo? Venham aqui para os poderes, onde o sistema já vai ter alguns poderes pré-preenchidos, certo? Onde você pode fazer a edição desses modelos atuais, pode adicionar novos modelos e pode deletar os modelos já existentes. Mas isso aqui é basicamente para que o teor da procuração seja feito de uma forma mais rápida, onde eu posso selecionar aqui e ele vai simplesmente colocar o texto por mim. Lembrando que aqui não deve ter texto algum para que o sistema possa colocar as informações aqui. Aqui é o seguinte, você só vai precisar agora realizar algumas mudanças, como alterar qual o nome do banco, alterar em qual estado e qualquer outra informação que você tenha colocado que seja necessário a mudança de procuração para procuração, tá certo? Após isso, você pode vir aqui em detalhes. Aqui é a finalização da procuração, onde aqui o tipo de procuração você pode deixar aqui. Tem algumas especificações que você pode deixar aqui, tanto para a mudança das custas que são cobradas, tanto para o teor, para ser uma especificação, puxar um selo, por exemplo, porque existem as procurações previdenciárias, a judícia, dependendo do estado. Então, tem algumas nomenclaturas que você pode usar aqui, que ele vai mudar a forma de cálculo, de o que solicitar num selo digital e assim por diante, tá certo? Pronto. Depois disso aqui, eu basicamente só preciso vir aqui fazer o preenchimento do livro, folha, ordem e data, onde eu tenho esse botão que, clicando nele, ele vai puxar as informações automaticamente, certo?
Isso aqui já é pré-configurado no seu cartório por vocês, de acordo com o livro de vocês, certo? E aqui fica aquela questão, onde se seu estado tiver a cobrança de selo por esse campo, você vai usar os emolumentos daqui. Se não, você vai usar o botão custas. Sendo assim, eu vou usar somente aqui essas custas, com um selo que eu vou colocar aqui como exemplo AB0000, como exemplo, não é selo digital, não vai encontrar como selo digital aqui no sistema. E vou clicar aqui em gravar alterações, certo? Nesse campo de observações, são observações que vão ficar internas para o cartório, certo? E as demais informações eu vou passar daqui a pouco, que é a respeito de quando você for fazer um subestabelecimento ou uma revogação. Eu volto aqui na lista. Aqui eu já vou ter os modelos de procuração, em traslado e no livro, onde, visualizando o traslado, ele vai aparecer assim apenas a assinatura do tabelião ou do escrevente, certo? Do substituto, já com o teor corretamente e conforme foi preenchido, com o otorgante, que eu peguei a Maria lá das firmas, e o procurador, que é o otorgado, né, como o José Silva, que eu digitei manualmente. Dessa forma, se eu quisesse fazer um subestabelecimento, eu poderia vir aqui em subestabelecimento, colocar o novo outorgado, colocar um possível representante, caso o novo outorgado seja uma empresa, certo? E aqui, uma parte dos poderes, ou se não tiver algum poder específico que vá passar, se for tudo, deixe em branco que o sistema considera como se fosse todos os poderes que vão ser transferidos. Com isso, eu venho aqui mais uma informação em detalhes, onde eu vou ter informações do subestabelecimento, que eu tenho o livro de subestabelecimento para pegar as informações, certo? E clico em salvar. Quando eu clico em salvar, eu já posso voltar aqui na lista e visualizar aqui o modelo de subestabelecimento. Também o caso da revogação. Porém, revogação, você basicamente só precisa ter a informação do livro folha-ordem de revogação e as custas dela, né? O subestabelecimento também. Posso clicar aqui, ele vai puxar automático e tudo ok já para poder visualizar. Novamente. Eu volto aqui na lista, posso visualizar a revogação, traslado e livro. Outro detalhe em cima da revogação e do subestabelecimento é que se a procuração que você for fazer um desses dois procedimentos não tiver no seu sistema, você precisa ter as informações anteriores. Porque tanto o subestabelecimento, tanto a revogação, eles se baseiam pela procuração original. Então, é importante que você tenha livro, folha, ordem original, quando foi a data da procuração, certo? Quem foi o primeiro outorgante, quem foi o segundo outorgado, no caso do subestabelecimento, e aqui o novo outorgado, tá certo? Mais um detalhe aqui seria na aba Config, onde você pode fazer a edição dos modelos. Eu posso vir editar um modelo aqui, subestabelecer. Eu posso botar aqui um exemplo e salvar, certo? Tanto eu posso colocar aqui para criar um novo nessa barrinha menor. Pronto, depois de clicado no mais, você pode vir aqui no título, você tem que definir aqui um título. Eu vou colocar aqui como teste ou representação no exterior, por exemplo. Você vai poder clicar aqui em salvar. Ele criou aqui representação no exterior e aqui eu já posso digitar um texto. Permito, passo poderes para assinar e assim por diante. Você pode colocar o texto que for necessário de acordo com os poderes que você já utilizam no seu sistema. Antes do uso do sistema, na verdade. Então, clica aqui em salvar, eu já vou ter esse modelo aqui, eu já posso conferir que ele já está aqui em representação no exterior, que quando eu clicar, se ele tivesse vazio, ele iria fazer a substituição. Porém, tem dessa forma, tem um aqui em config, onde você pode adicionar artigo de dispensa de testemunhas, certo? Que vai aparecer lá no texto. E basicamente é isso. Você vai ter a opção aqui
ainda de fazer a ordenação por outorgante, outorgado e fazer a busca também por eles, certo? E no outro caso que eu gostaria de passar seria esse aqui da empresa, que quando for empresa, onde ele tenha só um nome, o interessante é que você use entre colchetes, porque como o sistema pega o nome em maiúsculo como uma assinatura, como representação de uma assinatura, certo? Basicamente, o sistema tem que aceitar algumas palavras, como palavras-chave como CNPJ, CPF, RG, para que elas possam ser maiúsculas, certo? E quando a empresa só tem um nome, certo? Você pode definir apenas como colchetes. E aqui, nesse exemplo aqui, você pode vir aqui em representante e colocar quem é o representante da empresa. Pronto, com isso aqui, a gente pode voltar aqui na lista, a gente vai ver que tem a empresa como outorgante, outorgado a Maria Silva. Na visualização do livro, também da mesma forma, vai considerar a empresa como outorgante, porém quem vai assinar pela empresa, né, como representante, seria o José Silva que eu coloquei como representante. E outro caso que é bom citar é a questão de que, por exemplo, eu tiver aqui mais de um outorgante, certo? Onde, primeiramente, tem que ser separado por ponto e vírgula, certo? Vou colocar aqui como, por exemplo, Thomas Lócio, brasileiro, solteiro. Eu poderia colocar o restante das informações, é importante que tenha. Nesse caso, quando tem dois, já é interessante que aqui seja alterado para masculino, para que ele possa, o texto ficar masculino, né? Quando é considerado duas pessoas. E aqui em rogo, a gente ter uma pessoa que represente como rogo de algum dos outorgantes. Onde eu vou ter aqui a opção de colocar Rafaela Silva, solteira, residente na rua Teste e assim por diante. Posso clicar aqui em salvar, eu volto aqui na lista, vai estar considerando como dois outorgantes, porém a assinatura da Rogo vai substituir os dois. No caso que eu queira, se eu quiser que apenas a Maria Silva tenha a Rogo, ou somente eu tenha, no meu caso aqui, Thomas Lócio tenha a Rogo, eu tenho que botar uma representação, onde eu quero que a Rafaela Silva seja a Rogo da primeira pessoa. Então eu tenho que jogar aqui como jogo da velha 1, certo? Aqui consideraria o mesmo caso se fosse para mim, pro meu nome ali, seria jogo da velha 2. E assim, se tivesse mais outorgantes aqui, também consideraria mais números. Seria a terceira pessoa, a quarta pessoa, a quinta pessoa dos outorgantes. Vou clicar aqui em salvar, a gente vai voltar aqui na lista e visualizar aqui quem é que está assinando. Quando a gente verifica, ele vai sair a Rafaela Silva pela primeira pessoa e o Thomas Lócio como a segunda pessoa. Eu posso fazer de forma inversa aqui para que você possa verificar na prática, que clicando em salvar, ele vai ter a substituição, certo? Maria da Silva está assinando pelo Thomas Lócio e a Rafaela Silva está assinando por ela mesma. Pronto. Outro caso a se passar seria essa questão de estar saindo fora da margem. Ele sai fora da margem apenas na impressão, porque quando você fecha aqui, lembrando, sempre na parte aqui do sistema, é interessante que você imprima por aqui, por esse botão, certo? O botão que fica na lista, sempre vem na lista e clica aqui em imprimir. Que quando você clicar em imprimir, você vai selecionar a qual impressora, certo? E vai realizar a impressão normalmente, que a impressão vai sair dentro das margens, tá certo? No caso aqui, a parte de procuração é isso, e vejo você numa próxima aula.